E aí, pessoal? No vídeo de hoje vamos explorar o fascinante mundo dos dividendos no mercado brasileiro. Se você está buscando uma forma de gerar renda passiva e ainda aumentar seu patrimônio, investir em ações que pagam dividendos pode ser uma estratégia perfeita para você. Vamos descobrir como isso funciona? Deixa já seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. Primeiro, vamos entender o que são dividendos. Dividendos são partes dos lucros de uma empresa distribuídos aos acionistas como uma forma de recompensa para o seu investimento. Existem dividendos fixos e variáveis, dependendo da política da empresa. Por exemplo, a Petrobras ela é conhecida por pagar bons dividendos. Em 2023, ela distribuiu muito dinheiro em dividendos. Algumas empresas pagam dividendos fixos, enquanto outras ajustam o valor de acordo com os lucros, resultando em dividendos variáveis. Isso no Brasil não é muito comum não, tá, pessoal? Geralmente você faz a distribuição em relação ao lucro. Só empresas muito maduras, como aquelas Dividend Aristocrats, lá nos Estados Unidos, é que conseguem colocar esses pagamentos fixos. Aqui no Brasil, não conheço. E por que a gente investe em dividendos? Investir em ações que pagam dividendos pode trazer vários benefícios. A primeira, uma renda passiva regular. As empresas distribuem uma parte de seus lucros aos acionistas, geralmente de forma trimestral. E isso pode ser uma fonte confiável de renda, especialmente importante para aposentados ou quem busca complementar a renda. Reinvestimento de dividendos. Muitos investidores optam por reinvestir seus dividendos comprando mais ações da empresa, levando ao crescimento composto ao longo do tempo. Lembra da tal da bola de neve? Se você não conhece essa história da bola de neve, veja aqui no canal, eu tenho um resumo do livro A Bola de Neve, do Warren Buffett, que ele fala sobre essa questão de você investir e reinvestir o dinheiro que você ganha das empresas. Isso aumenta o seu patrimônio e, consequentemente, aumenta a sua renda pelo retorno dos lucros que essa empresa dá. O terceiro ponto, estabilidade e qualidade. Empresas que pagam dividendos regularmente tendem a ser financeiramente saudáveis e bem estabelecidas, adicionando um nível de estabilidade ao portfólio. Claro, se a empresa está pagando dividendos há 10 anos, significa que ela tem lucro. Se uma empresa tem lucro há 10 anos, significa que ela está bem gerida. Então, é isso que está dizendo, de estabilidade e qualidade. Proteção contra a inflação. Os dividendos podem aumentar ao longo do tempo e ele ajuda a compensar os efeitos da inflação. Agora vamos falar sobre um aspecto fundamental do investimento em ações de dividendos, a base legal e a tributação dos dividendos no Brasil. Esse é um ponto crucial para qualquer investidor entender, pois ele impacta diretamente os retornos líquidos dos seus investimentos. Esta isenção foi instituída pela Lei 9.249 de 95. Então, você já sabe. Se você ouvir qualquer papo que tem tributação, hoje não tem, tá? Fica consciente disso. Aliás, vá sempre buscar a informação correta. Isso está disponível. Para quem tem internet hoje, ficar acreditando em um monte de coisa não faz muito sentido. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, você está vendo aqui, ó. É muito fácil. Você vai digitar PL 9.249 no Google e vai cair aqui. Então você está vendo aqui, você vai ter da Câmara, do Senado e da Presidência da República. Bom, você sabe que isso aqui tá vigente, né? Essa é a lei. Agora, só para título de ilustração, para você na próxima vez saber fazer, você vai lá no artigo 10. Vamos ver aqui. É onde está. Artigo 6. Cadê aqui? Aqui, artigo 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 96, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior. No entanto, os juros sobre capital próprio, JCP, que são outra forma de remuneração ao acionista, estão sujeitos à tributação. O JCP é considerado uma despesa financeira para a empresa e é deduzido do lucro tributável, mas os acionistas pagam 15% de IR retido na fonte sobre o valor recebido. Isso está no artigo 9. Vamos mostrar aqui de novo.
Artigo 9, estamos aqui no 10, né? É só voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação pro rata dia da taxa de juros de longo prazo, a TJLP. No parágrafo 7, esse aqui, o valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica a título de remuneração do capital próprio poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o artigo 202 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76, sem prejuízo do disposto no parágrafo 2. Então aqui a gente já tem a definição que juros sobre capital paga imposto. Se você quiser, vá lá nessa lei agora para ver as alíquotas. Nós temos aqui também no artigo 10 que você viu que a gente não paga imposto sobre dividendos. A legislação atual. Agora, como você é um cara antenado, você vai ver, você vai procurar como é que está a discussão sobre a tributação dos dividendos. Atualmente, há uma proposta em discussão no Congresso Nacional que pode mudar significativamente a tributação dos dividendos no Brasil. A proposta de reforma tributária, PL 2337 de 21, prevê a reintrodução da tributação sobre dividendos distribuídos às pessoas físicas e jurídicas. Para quem não sabe, o dividendo já foi tributado no Brasil. Em 95, deu-se a isenção, mas, então, assim, não seria nenhuma novidade voltar a cobrar, tá? Então, o PL 2337, eu já baixei aqui, mesmo lugar, você pode ir no Google digitar, você vai ver aqui na Presidência da República, ou no Congresso, na Câmara, ou no Senado, e você vai ler lá se você tiver interesse, você vai ver que tem um monte de discussão aqui que pode acontecer, pode não acontecer, que está desde 2021 ia ser certo que ia cobrar e não aconteceu nada. Então, sofrer por isso é uma grande bobagem. Mas vamos entender os principais pontos dessa proposta. Se você tiver interesse aqui, lê trocentas emendas que tem aqui ainda para aprovar, esteja à vontade. Esse aqui é o PL, tá? Os principais pontos é a tributação de dividendos. A proposta sugere uma alíquota de 15% de IR sobre os dividendos distribuídos a pessoas físicas e jurídicas. Isso representa uma mudança significativa em relação à isenção atual. A primeira proposta foi de 20%, já baixou para 15%, tá? O artigo 1º. Essa lei altera a legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza das pessoas físicas e das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, o CSLL. O artigo 10A, a partir de 1º de janeiro de 2022, que já foi, né? Nós estamos em 2024, isso não aconteceu, os lucros ou dividendos pagos ou creditados sob qualquer forma, inclusive a pessoas físicas ou jurídicas isentas, excetuadas exclusivamente as hipóteses de que trata o artigo 14 da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, e os parágrafos 4 e 5 deste artigo, e o artigo 10b desta lei, ficarão sujeitos à incidência de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza retido na fonte à alíquota de 15%, na forma prevista neste artigo. Também um outro ponto importante é a eliminação do JCP, o Juros sobre Capital. A proposta também prevê a eliminação da dedutibilidade do JCP, ou seja, as empresas não poderiam mais deduzir o JCP do lucro tributável, e os acionistas não receberiam essa forma de remuneração com benefício fiscal. Terceiro ponto que eu quero destacar é compensação para pequenas empresas. Para mitigar o impacto sobre pequenas empresas, a proposta inclui uma isenção de IR sobre dividendos até o limite anual de R$20 mil por beneficiário. Esses são os principais pontos que eu considero. Se você tem mais alguma coisa, deixa aí nos comentários. Vamos discutir sobre isso aí. É bom a gente entender o que está por vir, né? Por quê? Se essa proposta for aprovada, nós teremos implicações significativas, nós investidores que eu estou falando. Se você é investidor em ações, dividendos, claro, né? O rendimento líquido dos dividendos será reduzido pela nova alíquota de 15%. E a estratégia de investimento baseada em dividendos
precisará ser reavaliada à luz dessas mudanças. Estou falando para você abandonar? Não. Estou falando para você fazer as contas. É só isso, tá? A gente sempre diversifica as nossas carteiras, né? Qual seria, então, o impacto para o investidor? Com a possível tributação dos dividendos, é crucial reavaliar sua estratégia de reinvestimento para considerar o impacto dos impostos sobre rendimentos. Não quer dizer que devamos abandonar a estratégia, de novo, mas avaliar detalhadamente para validá-la, caso a tributação venha a se concretizar. Como eu falei, 2021 estava certo, até hoje não aconteceu. A gente também deve explorar outras formas de rendimento passivo que possam oferecer vantagens fiscais comparáveis ou superiores, como investimentos em fundos imobiliários, os FIIs, que já ficaram de fora, né? Atualmente estão isentos de imposto de renda para pessoa física e nem foram considerados nessa lei aqui. E fazer um planejamento tributário. Mantenha-se informado sobre mudanças na legislação tributária e considere consultar um especialista para planejar sua carteira de investimento de maneira a otimizar sua carga tributária. Para quem acha que isso é bobagem, isso no longo prazo dá um grande efeito, tá? Então, considera estudar bem essa parte tributária. Isso vai te comendo um pouco do seu lucro e, ao longo dos anos, representa uma perda significativa. Resumindo, entender a base legal e a tributação dos dividendos é fundamental para maximizar seus retornos e tomar decisões de investimentos informadas. Fique atento às mudanças legislativas e adapte sua estratégia para continuar a construir riqueza de maneira eficiente. E como é que você mede isso? Tem uma métrica importante para avaliar ações de dividendos. Essa métrica é o Dividend Yield. Bora entender como é que calcula esse índice e o que ele nos diz sobre a atratividade de uma ação. Para calcular o Dividend Yield, por exemplo, se uma ação paga R$ 5,00 em dividendos por ano e o seu preço atual é R$ 100,00, o Dividend Yield é quanto? 5%, exatamente. O Dividend Yield mais alto pode parecer atraente, mas é crucial avaliar a sustentabilidade dos dividendos. Empresas com yields muito altos podem estar em setores arriscados ou enfrentar dificuldades financeiras e por isso o mercado joga o preço dela para baixo. Aí quando você compara o dividendo pago com o preço atual, o dividend yield vai dar muito alto. Então, muito cuidado na hora de avaliar o dividend yield só pelo dividend yield. É complicado, mas é um bom indicativo. Não é por isso que a gente vai jogar fora essa métrica. Na verdade, todas as empresas devem ser avaliadas por uma gama de indicadores e também aquele olhar qualitativo de um bom analista. Para investir em ações de dividendos, é fundamental escolher empresas com histórico consistente de pagamento e aumento de dividendos. Diversificar entre diferentes setores também é crucial para reduzir os riscos. Então, a primeira coisa que a gente verifica, o histórico de pagamento. Empresas como o Itaú, por exemplo, têm um longo histórico de pagamentos consistente de dividendos. Isso indica uma estabilidade financeira e um compromisso com os acionistas. Diversificar seu investimento em diferentes setores, como energia, financeiro, pode ser consumo também, pode reduzir o risco e aumentar o potencial de retorno. Também pode investir em ETFs. Por exemplo, a Divo 11 oferece uma carteira diversificada de ações de dividendos no Brasil. Se você não consegue analisar muito bem ou não tem tempo para ficar analisando empresas, comprando empresas e vendendo empresas, você investe no ETF e deixa o barco seguir. Terceiro ponto, foca em crescimento de dividendos. Empresas que aumentam seus dividendos ao longo do tempo são frequentemente melhores investimentos a longo prazo. Essas empresas que aumentam todos os anos, com mais de 25 anos, são conhecidas como Dividend Aristocrats. No Brasil, eu não consegui achar nenhuma, apesar de nós termos empresas que pagam dividendos por muitos e muitos anos, mas ainda não cheguei a ver empresas que têm 25 anos de pagamento de dividendos crescentes. Isso eu ainda não vi. Inclusive, tem um vídeo meu aqui que eu faço uma análise de Dividend Aristocrats no Brasil. Eu distribuí um programa em Python que faz essa análise para vocês. Dá uma olhadinha nele. Como é que a gente encontra essas empresas? Para identificar empresas com crescimento, a gente pode usar plataformas como Yahoo Finance, Google Finance, para verificar histórico de dividendos e também pode acompanhar notícias financeiras e relatórios trimestrais das empresas que ajudam a entender as políticas de dividendos e perspectivas de crescimento. Se você é iniciante, claro que isso aqui vai ficar muito complicado para você. Então, você tem que assinar uma casa de research, que são as casas especializadas, que têm analistas focados nisso. Eles vão te dar relatórios e indicações. Ajuda bastante. Os principais indicadores, alguns importantes para escolher boas empresas pagadoras de dividendos são o payout ratio, o dividend yield,
o Dividend Growth Rate e a sustentabilidade dos dividendos. Esses indicadores ajudam a avaliar se a empresa pode manter ou aumentar os dividendos no futuro. Existem várias ferramentas e recursos que podem ajudar as suas estratégias de investimento em dividendos. Por exemplo, os fundos negociados em bolsa focados em ações de dividendos podem ser uma maneira eficiente de ganhar exposição a uma carteira diversificada de ações que pagam dividendos. O que é isso? Os ETFs. Lembra do Divo 11? Isso. Tem plataformas especializadas em reinvestir dividendos. Essas plataformas elas permitem que os investidores reinvistam automaticamente seus dividendos para comprar mais ações. Isso facilita o crescimento composto. Nos Estados Unidos, isso é muito popular. Por exemplo, a Ameritrade e a Charles Schwab fazem isso para você. No Brasil, eu não tenho certeza, mas eu sei que tem a AGF, que é focada em investimentos. Eu não sei se alguém assina aí. Pode até dizer aqui nos comentários se existe essa facilidade de reinvestir os seus dividendos nas empresas. Mas isso é muito fácil também, né? Você recebe o dividendo, você pode fazer uma comprinha daquela ação. Não tem segredo nenhum. Você recebe o dividendo e investe novamente. Nos Estados Unidos, já falei, a gente tem os Dividend Aristocrats, que são empresas da S&P 500 que aumentaram seus dividendos anualmente pelo menos por 25 anos. A gente tem o exemplo da Coca-Cola, Procter & Gamble e Johnson & Johnson. Também a gente tem as Dividend Kings, que elas têm 50 anos de pagamentos de dividendos crescentes. Olha só, é muito impressionante. No Brasil, apesar da gente não ter um índice oficial como Dividend Aristocrats, nós temos empresas com um histórico sólido de pagamentos de dividendos, como Unibanco, Banco do Brasil. Então, a pessoa que quer investir em dividendos deve peneirar essas empresas com histórico de crescimento de dividendos que pode proporcionar estabilidade e crescimento de renda no longo prazo. Não há trabalho fácil em investir. Você achou que era fácil, né? Não. Vai ter que dar uma peneirada, vai ter que criar programas, vai ter que criar planilhas ou assinar algumas plataformas. No final das contas, investir em ações que pagam dividendos pode ser uma excelente forma de construir um fluxo de renda passiva e ainda aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo. Lembre-se que você tem que analisar cuidadosamente as empresas e diversificar seu portfólio. Se você gostou desse conteúdo, deixe um comentário, se inscreva no canal para mais dicas de investimentos. Se você quer dar um passo adiante e ter acesso a materiais, planilhas, programas exclusivos, torne-se membro. Até a próxima!